Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês, muito bom dia e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. O Flamengo começou a preparação para a Copa do Mundo de Clubes, vai começar a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo estreia no dia 16 de junho nos Estados Unidos e a gente vai trazer todas as informações, a repercussão do Flamengo e também os novos reforços. Sexta-feira desembarca reforço de peso para o Flamengo, para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos juntos analisar todas as informações, mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater juntos aqui uma meta de 4 mil likes para esse vídeo, hein? Mas para isso, eu preciso de mais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações e corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Brasília, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Roraima, Amapá, coloca aí o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, o Walt Sports, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Já tem clube brasileiro de olho no Mundial de Clubes. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo vão estar sob os olhares do planeta todo em alguns dias. Restando pouco mais de 10 dias para a estreia do Mundial de Clubes, o Flamengo segue sonhando em contratar uma estrela para preencher um elenco já estrelado. Um dos nomes que interessava ao rubro-negro é o do português João Félix, que pertence ao Chelsea e que foi emprestado ao Milan na última temporada. Segundo a apuração da ESPN, 2 pontos foram cruciais para travar a negociação: o desejo do atacante em permanecer na Europa e o alto salário pedido por João Félix. Por outro lado, outra estrela do futebol europeu deve ser anunciado nos próximos dias: Jorginho, ex-Arsenal. O ítalo brasileiro já se despediu dos Gunners e deve desembarcar no Brasil neste fim de semana. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e classificado nas Copas, já está com a cabeça 100% voltada para a estreia contra o Esperance, da Tunísia, no próximo dia 16. Outro clube que só tem um Mundial pela frente neste mês é o Palmeiras. Depois da derrota para o Cruzeiro, o clube se reapresentou para se preparar para o Mundial. A estreia acontece no domingo, dia 15, contra o Porto, em Nova Jersey. O Verdão ocupa o Grupo A, ao lado do Al Ahly, do Egito, e do Inter Miami, de Messi e companhia. O mesmo vale para o Fluminense. Campeão da Libertadores em 2023, o tricolor carioca avançou para as oitavas da Sul-Americana e soma 6 jogos sem derrotas. E tem pela frente, no dia 17, o Borussia Dortmund, abrindo o Grupo F. O Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul são outros adversários da equipe comandada por Renato Portaluppi. Já o Botafogo tem um desafio antes do Mundial: o duelo contra o Ceará em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesta quarta-feira no estádio Newton Santos. Já na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo estreia no dia 15 contra o Seattle Sounders, na casa do adversário. Duelo já considerado chave nas pretensões alvinegras, já que o Grupo B ainda conta com Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, o campeão da Champions League. É brabo o grupo do Botafogo, hein? Bom, mas olha o que disse o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Mundial não é prioridade. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores. Mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável. Foi o que ele disse à revista Forbes. Ô Elton, é isso, né? Temos um calendário cheio, aí tem os times brasileiros contra potências europeias, jogos dificílimos. O Mundial de Clubes não pode ser prioridade para os times brasileiros, mas é uma competição que vale tanto que é claro que o torcedor vai sonhar, né? Sim, eu estava ouvindo, na verdade, uma entrevista do Pepe Marotta. Ele é o presidente da Inter de Milão, que acabou de perder o Inzaghi para o futebol árabe, né? O seu treinador, vice-campeão da Champions League. E ele reclamava
que a Inter chegou a 59 jogos na temporada, né? E que é um calendário desgastante. Ô Edu, acho que vamos ter times chegando a 59 daqui a pouco, inclusive nesse Super Mundial. Aqui no Brasil, realmente o calendário é muito diferente, né? É mais de 80 jogos no ano, é muita coisa. E o que diz o BAP faz muito sentido, porque se você perguntar ao Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ele talvez tenha a mesma ideia. Nossa prioridade é a La Liga, nossa prioridade é a Champions League. Se você perguntar ao presidente da Juventus, né, que vai disputar também a competição, vai dizer a mesma coisa. A prioridade é a Série A e chegar à Champions League e disputar a Champions League. Eu acho que isso vale muito para os clubes brasileiros, para os clubes sul-americanos também. Não é só tirar esse peso de uma competitividade desleal, porque os europeus têm muito mais investimento, né? Hoje o futebol, né, é concentrado na Europa, os grandes times têm jogadores aí de classe mundial, tem clubes aí que tem 14, 15 jogadores em data FIFA, né, nesse momento, defendendo seleções. Então eu acho que não é tirar um peso, né, da responsabilidade de disputar essa competição. É a grande realidade. Eu acho que a realidade é disputar, claro. E ele fala em prioridade, não diz que vai descartar o Mundial, né? Prioridade é o Campeonato Brasileiro, e tem que ser mesmo. A prioridade é a Libertadores, tem que ser também. Agora, o Super Mundial, que é disputado de 4 em 4 anos, pelo menos a partir de agora, vai ser disputado de 4 em 4 anos, você pode ganhar a Libertadores em 2025 e só disputar o Super Mundial em 2029. Ninguém sabe como o Flamengo vai chegar, o Palmeiras, ou quem vença, né, a Libertadores. Então acaba sendo, sim, a prioridade. E eu estou muito com o presidente do Flamengo, Edu. Mas, claro, o Super Mundial é uma competição onde você expõe a sua marca, onde você tem a possibilidade de fazer um intercâmbio muito importante, é a possibilidade de você experimentar também um confronto, um enfrentamento com escolas diferentes, mesmo que por curto período, mas claro que isso impacta, tem o seu ônus também, que é um calendário inchado, que é uma sequência de temporada onde você tem que enfrentar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e isso, claro, pode impactar no fim do ano. E aí, mesmo disputando bem o Mundial e chegar em dezembro, não disputar o título brasileiro, ficar longe de uma disputa de título da Libertadores, isso pode ser considerado um fracasso para grandes clubes do futebol brasileiro. Por isso, a prioridade é sempre o seu quintal, né? Depois você vai discutir com outros clubes de 4 em 4 anos no Super Mundial. E a gente viu, quando o BAP fala das prioridades do Flamengo, ele fala Brasileirão e Libertadores. E não fala Copa do Brasil. A gente pode entender isso também? Ou será que foi um lapso? Como que você vê essa ausência da Copa do Brasil aí nas prioridades, Elton? Então, eu acho que ele talvez tenha citado 2 das 3, né? Ou das 4, porque tem também Super Mundial. Eu acho que a Copa do Brasil sempre vai ser prioridade para os clubes, principalmente pela questão financeira, né? É claro que leva para a Libertadores, dá um título importante, muitas vezes, né, enfrentamentos bem interessantes, mas o Campeonato Brasileiro, Edu, é um campeonato de 38 rodadas, é um campeonato que você tem garantia de calendário, você sabe que vai disputar 38 jogos. Na Libertadores, você se classificando, você tem no mínimo 6 partidas, né? A Copa do Brasil não te dá essa possibilidade. Né? Não te dá a garantia de que você vai chegar à decisão. Você pode entrar na fase anterior, né, que é a terceira fase, fazer 2 partidas e ir embora. Então acho que na questão das prioridades, os clubes, os gigantes do futebol brasileiro, vão pelo calendário garantido. Campeonato Brasileiro, você sabe que vai fazer 38 jogos, e Libertadores, você chegando à fase de grupos, no mínimo 6. Então acho que faz sentido, né, essas prioridades dentro do Flamengo. E o Gonçalo Plata, o jogador conhecido aqui da torcida do Flamengo, da torcida brasileira, ele vai pro jogo? Sim, há pouco o Flamengo soltou uma nota, né? Fazendo ali um pouco panos quentes, houve uma pequena polêmica no início da semana, que o Plata teria sido submetido ao tratamento da Federação Equatoriana, sem a situação do Flamengo estar exatamente a par de tudo. Agora resolveu-se ali buscar um diálogo, o Flamengo noticia um diálogo, abaixo o tom da crítica, o Plata aqui com seleção equatoriana à disposição também nessa partida de quinta-feira. Eu entendo que a informação mais justa é entender que o campeonato vai até 21 de dezembro e que muita coisa vai acontecer até lá. E o exemplo mais concreto disso não está nem no Brasil, está na Champions League.
faltavam 2 rodadas para acabar a fase de Liga e o Paris Saint-Germain estava eliminado em 25º lugar e foi campeão, com a maior goleada da história das finais de Champions. Se a gente está vendo isso na Champions, onde normalmente não acontecia isso, imagina no Brasileirão o que acontece. Né? Faltando 3 rodadas para o Brasileirão terminar o ano passado, o líder era o Palmeiras. E o campeão foi o Botafogo. Faltando 8 rodadas para acabar o campeonato do ano passado, no ano retrasado, o líder era o Botafogo. E o campeão foi o Palmeiras. Então, o ponto é que o Flamengo tem um trabalho muito sólido, tem o time que mais finaliza no alvo no Campeonato Brasileiro, tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, e as pessoas dizem, como se fosse uma coisa mais natural do mundo, porque ninguém erra, que o Flamengo não consegue finalizar, não consegue atacar, não consegue ameaçar. E aí não dá para entender. É verdade que o Flamengo marcou 15 dos seus 24 gols em 3 partidas. Mas ele tem o time que mais finaliza no alvo e o time que mais faz gols no campeonato. E o time que menos sofre gols no campeonato. E o artilheiro do campeonato. E na quinta-feira estava em crise. Para explicar por que tinha feito 1-0 no Deportivo Táchira e sido ameaçado na Libertadores. E é claro que aquele jogo tem tudo a ver com ter escalado os mesmos titulares de 3 dias antes no Allianz Parque, contra o Palmeiras. Eu acho que o Danilo Lavieri foi muito feliz quando ele disse aqui, no poste de bola, na verdade, ou no All News, não me lembro, mas nesse mesmo estúdio, que Palmeiras e Flamengo, eles têm assim, as mesmas dificuldades, mas em padrões diferentes, né? Você vê, a dificuldade que o Palmeiras tem no Brasileiro gera uma crítica no torcedor que às vezes você não entende. Ontem, após o jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras parecia que estava numa crise, tinha se afundado numa crise. Porque proibido perder. E aí você vê, nossa, mas o time é a melhor campanha da Libertadores. O único confronto de Série A da Copa do Brasil passou, né? Tá indo pro Mundial, beleza, 4º lugar, mas é G4, gente. O campeonato só acaba 21 de dezembro. Tem 2 pontos a menos. Tem 2 pontos a menos. O campeonato acaba em 21 de dezembro, né? Não acabou o campeonato ontem. Então parece que se afundou numa crise que não vai sair nunca mais. E o Flamengo também vive isso, só que é o contrário. Na Libertadores e no Brasileiro, o time está voando, é goleada aqui, é goleada ali, só que chega na Libertadores tem essa dificuldade que faz com que o torcedor pense que é o pior time do mundo. Então são visões assim que hoje a gente tem, que é de quarta a domingo, que também não dá para entender. É uma situação em que você esquece o que está acontecendo aqui no Brasil e foca numa nova competição. E isso vale para Flamengo e vale para Palmeiras também. Os times agora, né, vão folgar. O Flamengo tem vários convocados que já se apresentaram hoje pela manhã na seleção brasileira, já estão aqui no hotel em São Paulo para iniciar os treinamentos. E o foco, a partir da volta desses jogadores, a partir do término da data FIFA e do começo de trabalho desses 2 times, é o Mundial. E aí é um outro trabalho, e aí é uma outra abordagem, é um outro tipo de treinamento, é um outro tipo de pensamento. Então, assim, os jogadores vão com uma outra cabeça, né? Ontem eu conversava, por exemplo, com o Piquerez depois do jogo e, tipo assim, é isso, ó, agora é todo mundo bravo, todo mundo triste, remoer isso aqui, mas também agora é ir pro Mundial de outra maneira. Não tem essa de ficar levando na bagagem o que aconteceu no Brasil, 2 derrotas, ou então o Flamengo achar que, tipo, opa, goleamos aqui, vamos embora com esses... Tô por cima, porque lá é outra história. Aí vai pro grupo, pega um Chelsea, então não né? tem nem como achar que isso pode ir na bagagem tanto pro bom quanto pro ruim. O Flamengo é o melhor time do campeonato. Isso é indiscutível. É o melhor ataque, melhor defesa, maior número de pontos. Artilheiro do campeonato, não tem dúvida que o Flamengo é o melhor time. Saldo de gols, assim, sobrando. O maior saldo de gols é a história do campeonato em 11 rodadas. Então ele é o melhor time do campeonato. Indiscutível a superioridade do Flamengo neste processo. Isso indica o Flamengo candidato ao título. Por outro lado, eu sempre me lembro de 2019, como a gente falou ontem no fim de papo, porque em 2019, na 9ª rodada, muita gente dizia, o Palmeiras já é campeão, já abriu 5 pontos de vantagem, já é campeão em maio. E aí parou o campeonato para a Copa América e quando voltou, o campeonato foi tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil que o campeão foi o Flamengo do Jorge Jesus, com um recorde de 90 pontos. Então isso muda, mas que o Flamengo é muito candidato ao título, é o melhor time do campeonato nesse primeiro recorte. Mudando de assunto, galera, o jornal espanhol AS alerta clubes europeus sobre Arrascaeta e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Deslumbrante, que isso, hein? O Diário destacou o momento brilhante vivido pelo camisa 10 uruguaio, destacando suas participações deslumbrantes pelo Flamengo em 2025 e os 9 gols no Brasileirão.
ressaltando se tratar de um recorde superlativo para um meia atacante. Apesar de rasgar elogios a Arrascaeta, os espanhóis apontaram também para o trabalho técnico Felipe Luís, tido como fundamental para os números do Uruguai. Arrascaeta se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática e tem marcado gols em todos os aspectos. Fecha aspas, escreveu aí o jornal espanhol. E, gente, assim, o jogo contra o Fortaleza mostrou por que o Felipe Luís tem essa, digamos, teoria de não, ou o costume de não escalar Arrascaeta e Pedro ao mesmo tempo. Que quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais, digamos, no ataque, mais próximo da área. E com o Bruno Henrique ele consegue fazer esse deslocamento de uma maneira perfeita. Com o Pedro não, que o Pedro é mais centroavante e o Arrascaeta não consegue chegar tanto à área. Pelo menos no jogo contra o Fortaleza me deu essa impressão. Vocês concordam comigo ou não? Galera, o BAP deu uma entrevista à Forbes, muito boa a matéria, por sinal. Eu vou pegar aqui uma declaração dele de tantas que ele deu lá. BAP, presidente do Flamengo, obviamente. E ele disse, abre aspas, a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países. E eu não acredito que isso seja sustentável. Estamos no dia 3 de junho. Você, torcedor do Flamengo, se prepare. Ele deixou claro que Brasileirão e Libertadores é a prioridade. A Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não reclame e não deve reclamar se o Flamengo poupar jogadores nesses duelos, pensando nos jogos super importantes do Brasileirão e da Libertadores que vão acontecer antes e até mesmo depois. O calendário vai exigir muito isso do Flamengo. E ele está deixando claro aqui, gente, a prioridade é Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil vem depois. Brasileiro e Libertadores está até na frente do Mundial de Clubes, ele mesmo já falou isso aqui. Então, se prepare, torcedor rubro-negro, porque isso vai acontecer, tá? Não será nenhum absurdo. Vamos lá. Falando agora de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebateu o Flamengo. Francisco Egas, presidente da federação, falou o seguinte sobre Gonzalo Plata e toda a situação. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles é só para eles. Era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, comentou o presidente na concentração em entrevista à rádio equatoriana Sucre. A ver, né? Se ele entrar em campo, para mim já vai colocar em risco a saúde do atleta. Galera, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo aí. Por quê? Depois do jogo contra o Fortaleza, o técnico Felipe Luís foi questionado sobre ter 3 bons laterais nessa posição, no caso Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador titular do Uruguai, falando sobre o Vinha, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou. É bom ter 3 laterais desse nível. Aí nós podemos falar, você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram isso outro dia aqui. Um deles, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, fica fora do treino. Tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração, porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais, comentou o Felipe Luís após a goleada em cima do Fortaleza. E aí, galera, quem vocês acham que o Flamengo tem que negociar? Ele deixou claro aqui, cara, que com os 3 ele não vai conseguir trabalhar no dia a dia. Vai ficar girando ali entre os 3. Para mim, Alexandre é titular absoluto e tudo indica que ele será titular na seleção brasileira na estreia do Ancelotti nessa quinta diante do Equador. E aí, quem é o reserva imediato? Eu acho que tudo depende de como o Vinha volta. Supondo, o Vinha voltou bem, tá? Voltou bem, não está tendo problemas físicos por conta das graves lesões. O meu reserva do Alexandre seria o Vinha. Mas tudo depende de como ele está voltando dessa lesão grave que o fez ficar 10 meses longe dos gramados. 10 meses, isso mesmo, porque 11 de agosto foi o último jogo dele e voltou em junho. Cara, 10 meses.
Tudo depende das condições físicas do Vinha. O Vinha, bem fisicamente, para mim, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Características diferentes, mas eu gosto, me apetece mais a característica que o Vinha tem. E eu queria a opinião de vocês em relação a esses 3 atletas aí. Vocês concordam comigo? Pensam diferente? Não, Ayrton Lucas tem que ficar, é o Vinha que tem que sair. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Para finalizar, galera, Jorginho, quando ele chega ao Rio, ele chega esse final de semana, não, segundo uma pessoa do Flamengo, Jorginho ainda não nos confirmou. Ele chega dia 6 ou dia 7. Deixa eu ver aqui. 6 é sexta e 7 é sábado, ou seja, 6 ou 7. Sexta ou sábado ele está chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e ele ficará à disposição do Flamengo para a disputa do Super Mundial. Lembrando que ele abriu mão de 800 mil libras, que dá em torno de 6 milhões de reais, a receber do Arsenal para poder rescindir com o Arsenal e assinar em definitivo com o Flamengo. Vene, eu não acredito nessa história. É óbvio que o Flamengo vai pagar, gente. Na boa. Todo mundo está falando a mesma coisa. Ou eles combinaram o discurso, ou, enfim, isso aconteceu de fato. E aí a gente nunca vai saber a real verdade. Eu estou falando para vocês aqui o que mais de 6 pessoas me relataram. Não só do Flamengo, pessoas ligadas ao jogador também. Então, o Flamengo não vai arcar com esses 6 milhões de reais para ter o jogador por alguns dias, porque poderia ter o jogador a partir do dia 1º de julho. Pelo menos a informação que eu tenho. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, sexta-feira, pela informação que eu tenho, é sexta-feira, o Jorginho desembarca no Rio de Janeiro para chegar e assinar o contrato com o Flamengo, já pensando na Copa do Mundo de Clubes. Então o Flamengo está se reforçando pelas informações que, inclusive, a gente vê pela imprensa falando, vai chegar mais 2 reforços no Flamengo, já pensando na Copa do Mundo de Clubes. Nesse momento, vamos ficar de olho aí nas especulações e nós vamos trazendo aqui para vocês qualquer informação, tá bom, nação? Por isso, é importante você ser inscrito do canal, ative o sino das notificações e se você puder, nação, você tem aquela consideração com a gente já tá alguns anos aqui trazendo sempre as informações do Flamengo para vocês, compartilhe o vídeo aí com o seu amigo flamenguista, pede para ele se inscrever no canal, dá aquela moral pra gente, estamos lutando para chegar aos 400 mil inscritos e se você puder dar aquela moral pra gente, eu agradeço você de coração, tá bom? Tamo junto, nação! Forte abraço, um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.